Ok. Então, continuando aqui, o que nós estamos trabalhando, né? Múltiplos e divisores. Então, para quem chegou agora, vou colocar aqui, olha, página 90. Vou colocar a página 96, porque eu vou explicar aqui o que está na página 96. Nós estamos trabalhando o quê? Os múltiplos e os divisores. Que basicamente é o quê? MMC e MEDC, né? Então, nós temos aqui, ó, o MMC e nós vamos trabalhar o quê? O MEDC, certo? O MMC é o mínimo múltiplo comum e o MEDC é o máximo divisor comum. Começando aí, para nós entendermos aqui a ideia, na verdade, entendemos não, continuar, né, relembrar, refrescar, porque o assunto não é novo, esse assunto vocês já estudaram, mas vamos lá. Ele diz assim, ó, encontre, tá aí o exemplo, né? Encontre todos os múltiplos de 13 menores do que 50. Então, para encontrar todos os múltiplos de 13 menores de 50, você vai multiplicar. Você vai pegar o 13 e vai multiplicar 13 vezes 1. Quanto é 13 vezes 1? 13, né? 13 vezes 1, 13. Isso. Aí você vai multiplicar 13 vezes 2. Quanto é 13 vezes 2? 26. 26, isso mesmo. E aí, ó, 13 vezes 3? 39. 39. 13 vezes 4? 52. 52. Pronto. Dá nem tempo de responder. Aí, ó, encontre todos os múltiplos de 13 menores do que 50. Então, eu multipliquei por 1, por 2, por 3 e de 4. Só que multiplicado por 4 deu 52. 52 é maior do que 50. 52 passou, então 52 não entra. Se ele está pedindo aí todos os múltiplos, quais são os múltiplos? Então, aí você vai e coloca aí, ó. Os múltiplos são quem? 13, 26 e 39. Então, esses são os múltiplos de 13. Né? Eu posso colocar o zero também. Lembra que eu disse na aula passada? Zero é múltiplo de qualquer número. Mas aí, né, quais são os múltiplos? Eu comecei a multiplicar por 1 até o 4. Então, os múltiplos de 13 menores do que 50 é apenas esses três aí. O 13, o 26 e o 39. O 52 não entra, porque 52 é maior. Passou, então não entra. Então, ele restringiu. Para você achar os múltiplos, é só você multiplicar. E multiplicar por 1, por 2, por 3, você vai multiplicar por todos os números naturais. E assim você vai achar os múltiplos. O segundo exemplo diz assim, ó, Marta recebeu a incumbência de encontrar os múltiplos comuns a 14 e 16 maiores do que 100 e menores do que 200. Mas, para isso, ela necessita de sua ajuda. Então, encontre o que Marta está precisando. E aí, veja que ele diz aí, vocês vão construir as duas tabelas, né? Uma com os múltiplos de 14 e outra com os múltiplos de 16. Então, como é que faz isso? Primeiro, a gente vai calcular os múltiplos de quem? 14. E os múltiplos de 16. 16. Isso mesmo. Vamos lá, começando a calcular os múltiplos de 14. Você vai sempre estar fazendo o quê? Multiplicando, ou você pode estar somando, né? Sempre mais unidade anterior, mais unidade anterior, mais unidade anterior. Então, quais são os múltiplos de 14? Você pode fazer assim, o múltiplo de 14 vai ser, começa pelo 14, aí só que ele diz assim, olha, os múltiplos de 14 e 16 maiores do que 100 e menores do que 200. Você pode pensar assim, nossa, mas como é que eu vou achar os múltiplos de 14 maiores do que 100? 14 vezes 1 é 14. 14. Aí você pode fazer no passo a passo, depois você pega só aqueles e traz, que é, no caso, referente ao que ele quer, a esse intervalo. Tipo, vamos lá, 14 vezes 2. Vocês vão me ajudando aí. 14 vezes 2. 28. 28. Quem é que está pedindo para mim aceitar? Aqui, eu estou olhando aqui o celular. Recebi uma mensagem. Me aceite. Era eu, professora. É que eu estava entrando aí. Não. Pronto, ok, já entrou, né? Graças a Deus. Aí, 14 vezes 3, 40. 14 vezes 3, 42. 14 vezes 4.
Aí agora aqui, 14 vezes 5. 14 vezes 6, 84. Aí 14 vezes 7, 98. Deixa eu aumentar isso aqui, para ele não ficar descendo. Espera aí, viu? Pronto. Deixa eu só diminuir isso aqui. Deixa eu aceitar aqui os alunos que estão chegando. Espera ainda. Aí, agora aqui, nós vamos lá. Peraí, deixa eu ajeitar aqui o negócio. Ok. Pronto. Agora aqui, aqui nós multiplicamos 14 vezes 7, não foi? Agora, 14 vezes 8, 112. 14 vezes 9, 126. 14 vezes 10, 140, né? Que é só acrescentar o zero. 14 vezes 11, 154. 14 vezes 12, 168. 14 vezes 13, 182. 14 vezes 14, 196. Opa! 196. E aí, veja só, se eu for multiplicar 14 vezes 15, vai passar de 200. Ele diz assim, olha, maiores que 100, menores que 200. Então, fizemos... Quero mandar uma mensagem para a Oliver. Agora não, ele está na aula. E agora nós vamos multiplicar, acabamos de calcular aí os múltiplos de 14. Parei no 196, porque se eu for multiplicar 14 vezes 15, vai passar de 200, e ele não quer que seja menor que 200. Ele diz assim, ó, é maior do que 100 e menor do que 200. Então, maior do que 100 começa aqui no 112, não é? Só essa parte aqui que está, ó, sublinhada, que vai do 112 ao 196. Então, comecei a partir daqui, os múltiplos maiores do que 100 e menores do que 200. Agora, vamos para o 16. 16 vezes 1, 16. 16 vezes 2, 32, né? 16 vezes 3, 48. Opa, esqueci de botar vírgula aqui. Pronto. 16 vezes 4, 64. 16 vezes 5, 80. 16 vezes 6, 96. 16 vezes 7, 112. 16 vezes 8, 128. Desculpa te interromper. 16 vezes 9, espera ainda, 144. 16 vezes 10 vai dar 160, né? Eu esqueci da vírgula ali, já vou colocar. 16 vezes 176. 16 vezes 12, 192. Pronto, eu esqueci da vírgula aqui. Mãe. Bernardo, deixa a mamãe terminar aqui a aula. Mas eu quero mandar. Não, agora não. Aí, veja só. Nós calculamos aqui os múltiplos. Deixa eu explicar aqui, passo a passo aqui de novo. Olha, para você e para quem está chegando atrasado, né? Tá aí a página, nós estamos trabalhando múltiplos e divisores aí, capítulo 4. Ele pediu para eu calcular os múltiplos de 14 e 16 maiores do que 100 e menores do que 200. Então, eu comecei calculando do 1, né? 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4 e assim sucessivamente. Só que esses números aqui menores do que 100, eles entram? Não, eles não entram na lista, porque ele quer apenas os maiores do que 100. Então, olha, do 14 até o 98 não serve. O 16, aqui os múltiplos 16, do 16 ao 96 não serve, porque eles são menores. Só vai servir esses aqui. Opa, ficou o ciclo aí, veio torto, né? Mas tudo bem, dá para entender, né? Então, tá aqui os múltiplos maiores do que 100 e menores do que 200. Se eu fosse multiplicar 16 vezes 3 ia dar 208. 208 passa, é maior. E ali, e 196 também ia passar, né? Mais o 14. E aí ele está pedindo o quê? Então, em conta de... Mas para isso, ela necessita da sua ajuda. Ele assim...
Ele quer os múltiplos comuns entre eles, entre um e outro, né? Deixa eu ver se é isso que ele está pedindo. Marca, você vê, começa a encontrar os múltiplos comuns a 14 e 16. Maiores do que 100, menores que 200. Transferência não necessita, ok. Então, calculamos, está aí. Agora, se você diz assim, qual é que tem comum o MEDC, que é o os MMC, quer dizer, MMC, o que é que tem comum entre o 14 e 16? Me digam aí, 112, o que mais? Tem mais algum comum lá e cá? Não tem, né? Só o 112, não é verdade? Tem alguém aí? Sim. Sim. Então, pessoal, qual é o mínimo múltiplo comum? É o 112. O nome está dizendo mínimo, né? Que tem em comum no 14 e 16. É apenas o 112. Por isso que é mínimo múltiplo comum entre dois números, porque quando a gente está calculando o MMC, sempre vai ser entre dois ou mais números. E é o mínimo. O mínimo aí é o 112, certo? Que tem no um e no outro ao mesmo tempo. Dúvidas, pergunte agora. Eu vou mandar uma mensagem para a Oliver no celular da minha avó. Bernardo, Oliver está na aula. Não tem dúvida. Ninguém Então, tem dúvida. professora, Começou o jogo. Quem é que está mandando mensagem de jogo? Meu Deus do céu. Espera aí, quem é que está falando aí? Eu, Davi. Eu, Davi. Diga, Davi. Seu áudio está bem baixinho. Peraí, eu vou aumentar aqui. Eu não estou entendendo. Não entendi o que você falou. E agora? Não entendi. De jeito nenhum. Se alguém entendeu o que Davi falou, traduza, por favor. Deixe no meu terminar a aula. Viu? Por favor. Eu não entendi o que você falou. Se alguém entender, por favor, traduza, tá? Eu não entendi. Está muito baixo o seu áudio. Tá conseguindo? Tá conseguindo? Ele está perguntando se você está conseguindo ouvir ele. Então, não estou. Eu estou conseguindo ouvir ele. Então, traduza o que ele está dizendo. Ele não falou nada até agora, né? Só perguntou se você estava conseguindo ouvir ele. Não está ouvindo, não. Se tipo, para chegar no mínimo, tipo, não sei falar. Se precisa fazer conta de vezes. Sim. Você está multiplicando. Eu estou multiplicando vezes 1, vezes 2, vezes 3. Você está multiplicando pelos números naturais nessa sequência. Você vai somando, né? 14, mais 14, 28, 28 mais 14, mais 14. Aí até chegar no resultado, né? No que ele pediu. Porque, veja só, uma coisa que vocês precisam entender, olha. Quando eu estou trabalhando no MMC, o MMC, eles são infinitos. Esse aqui teve o fim porque a questão, ele pediu. Você observou que na questão ele pediu entre 100 e 200? Então, teve um limite. Mas se eu pedir, calcule aí os múltiplos de 5. Vamos calcular os múltiplos de 5. Vamos lá, múltiplos de 5. Eles não têm fim. Zero, ele é múltiplo de qualquer um. Aí depois do zero vem quem? Vem 5. 5 mais 5. 10 mais 5. 15 mais 5. 20 mais 5. 25. Tá vendo? Eles não têm fim. São infinitos. Os múltiplos, eles são infinitos. Mas, porque você vai multiplicando. Veja, eu multipliquei 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6. Você vai multiplicando, eles não têm fim. Agora, o que a gente vai ver são os divisores. Eu vou apagar aqui os divisores. Certo? Vou apagar aqui. Espera ainda. Pronto, vamos. Apaguei tudo, mas enfim. Deixa eu deixar aqui para quem chegar aí depois aí atrasado. Os divisores. Quais são os divisores? Divisores aí são quando, como eu acabei de falar na instante, né? Porque os que estavam chegar aqui atrasados. Você está trabalhando em divisores. Por exemplo, eu tenho 4 dividido por 2. Eita, a perna ficou enorme, mas tudo bem. Vamos lá.
4 dividido por 2 dá, 2. né? 2, porque 2 vezes 2, 4. Boto o 4 embaixo do 4, passo o traço, o resto, 0. O 4, ele é divisível por 2, porque o resto aqui foi 0. Então, você sempre vai analisar quem? O resto, certo? Então, quando o número ele é divisível, o resto, quando o número é divisível por outro, o resto sempre vai ser 0. O resto aqui sempre vai ser 0, ok? Então, você já sabe, a aula acabar, vocês entram no mesmo link, tá? Então, quando eu digo 4 dividido por 2, sim, porque deu 2 aqui na resposta e o resto foi 0. Então, quando diz assim, ó, 5 divide por 2, divide, né? Mas ele não é divisível. 5 não é divisível por 2, por quê? Porque quando você for dividir 5 por 2, ó, que foi, Clara, que está escrevendo aí na minha tela. A aula está sendo gravada e vou jogar lá no YouTube. Vai aparecer Clara escrevendo no quadro da professora. Olha, 5 dividido por 2 dá 2. Porque 2 vezes 2, 4. Eu escrevi sem querer. Por favor. Gente, por favor. Olha, 5 menos 4, 1. O resto aqui foi 1. Então, 5 não é divisível por 2. O resto não é 0. Então, os divisores, ele vai ser sempre... quando a gente está trabalhando com os divisores, são um número que é dividido pelo outro e o resto é 0, ok? Vamos ver, olha aí na página de vocês, no livro de vocês, na página 98. Aí tem aí alguns números, deixa eu limpar aqui. Eu vou limpar aqui tudo, não tem nada não. Tem aí, bem assim, né, olha, 8 dividido por 1, 8 dividido por 2, 8 dividido por 3, 8 dividido por 4, 8 dividido por 5, 8 dividido por 6, 8 dividido por 7, vou colocar aqui 8 dividido por 8. Olha, veja só, quando eu divido 8 dividido por 1, dá 8, né? Porque 8 vezes 1, 8. O resto é 0. Não é verdade? O resto é 0. Porque ele é divisível. 8 dividido por 2 dá quanto? 4. 4. 8 dividido por 2 é 4. E 4 vezes 2, 8. O resto também é 0. Isso significa dizer que o 8 ele é divisível por 2. 8 dividido por 3 dá quanto? 6. 3. 2. 3? Não, disse 6. Não. 6 vezes 3. Olha, quando a gente está dividindo, Ketri falou certo. Quando a gente está dividindo, a gente aplica a operação inversa. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, quando eu divido 8 dividido por 2, não dá 6. Por que 6? Porque 6 vezes 3 é 18. 18 é bem maior do que 8. Então, é 2. Porque 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 3 é 6. 6 é menor do que 8. Se eu colocar 3, 3 vezes 3 é 9. 9 passou de 8. Não pode ser mais, tem que ser igual ou menos. E aqui, nesse caso, tem resto. Porque vai ser 6. 6 para 8. Falta quantas unidades para 6 completando 8? 2. O resto é 2 aqui. Né? Então, 8 não é divisível por 3. Porque ele teve resto diferente de 0. E aqui, 8 dividido por 4 dá quanto? 2. 2. 2, que 2 vezes 4, 8. Então, aqui, o 8, ele é sim divisível por 4. Vamos lá, terminar. 8 dividido por 5. 1. 1, porque 1 vezes 5, 5. E o resto, de 5 para 8, falta quantas unidades? 3. 3. Então, 8 não é divisível por 5. 8 dividido por 6 dá quanto? 1. 1 também, porque 1 vezes 6, 6. 6 para 8, o resto é de quantas unidades? 2.
2. E 8 dividido por 7? 1 também, né? 1 vezes 7 é 7. E 7 para 8, o resto é 1. E 8 dividido por 8? 1. Então, ele é divisível, porque o resto é 0. E olha, veja só. Quando o 8 dividido por 1, 8 dividido por 2, 8 dividido por 4 e 8 dividido por 8, ele aqui, o resto é 0. Quando o resto é 0, então significa que esses números eles são divisíveis pelo outro. Aqui, ó, 8 vezes dividido por 3 não é uma divisão exata. A resposta vai dar um número com vírgula. Se você pegar e fazer na calculadora ou armar a continha, vocês irão ver. Deixa eu tentar armar aqui para vocês verem. Olha, 8 dividido por 3. Deixa eu pegar aqui uma caneta de outra cor. 8 dividido por 3. 8 dividido por 3 é 2. Porque eu multiplico, olha, 2 vezes 3. Então, a propriedade inversa da divisão é a multiplicação. Eu multiplico para achar o resultado, olha. 2 vezes 3 é 6. 6. E aqui eu faço uma conta de menos. Quanto é 8 menos 6? 2. Por isso que eu disse assim, é 6. 6 para 8. Só falta 2 unidades. Então, aqui, ó, 2 é o resto. Se 2 é o resto, ele não é divisível. Então, 8 não é divisível por 3, porque o resto não é 0. Vamos lá, de novo. 8 dividido por 5. Vamos lá. 8 dividido por 5. Quanto é 8 dividido por 5? 1. Por que 1 vezes 5? 5. Opa. 1 vezes 5, eu multiplico. A operação inversa. O contrário da divisão é a multiplicação. Eu multiplico para achar o valor. Multiplico para achar o valor. 5 vezes 1 é 5. Então, eu coloco 5 embaixo aqui do 8 e faço uma conta de menos. 8 menos 5, 3. Então, 3 aqui é o resto, porque 3 não dá para dividir. 3 é menor. 3 é menor do que 5. E aqui eu encerro a conta, né? Nesse exemplo, nós estamos trabalhando com os divisores, né? O resto é 3, então eu não continuo a conta. Então, isso significa dizer que 8 não é divisível por 5. Aí, agora aqui, ó, vamos pegar 8 dividido por 4. Quanto é 8 dividido por 4? 2, né? 8 dividido por 4, 2. Aí eu multiplico. 2 vezes 4, 8. Aí agora eu vou subtrair. 8 menos 8, 0. Olha, o resto aqui é 0. Então, 8 ele é divisível por 4. Ok? Entenderam? Eu entendi. A gente vai trabalhar muito, certo? Ainda é um assunto, não é um assunto novo, que vocês não estão vendo pela primeira vez. E a gente vai contando para frente. Aí ele diz assim, ó, são divisores do 8 apenas aqueles que originaram divisões exatas. Então, quais são os divisores de 8? Então, vamos lá? Quais são os divisores de 8? Nesse exemplo, quais são os divisores de 8? 1. Quem mais? 2. Quem mais? 2. 4. 4. 4. E o 8. E o 8. Então, esses são os divisores de 8. Agora, vamos lá. Deixa eu ver se vocês estão bons de cabeça. Me diga aí, agora, quais são os divisores de 4? Vou botar um número pequenininho. 1, ele é divisor de qualquer número, né? Se eu pegar 1 dividido por 1, 1. 2 dividido por 1, 2. 3 dividido por 1, 3. 1 milhão dividido por 1, 1 milhão. Ketri dividido por 1, Ketri. Eu dividido por 1, eu. Brincadeiras à parte, qualquer número ele é divisível por 1. Então, 1, ele é divisor de qualquer número, com exceção do 0. Também vai botar o 2. 2, quem mais? O 4, o próprio 4. 4. Muito bem. Agora vamos lá, os divisores de 6. Vou pegar números pequenininhos. Começa pelo 1, né? 6 dividido por 1. O que mais? 2. 2.
que mais? 2, 3, 3, que mais? 3, O próprio 6, né? O próprio 6. Então, veja 3. que, olha, vocês perceberam um detalhe aqui? Todos os números, ele tem 1 como divisor e ele mesmo. 8 divide por ele mesmo, 4 divide por ele mesmo e 6 divide por ele mesmo. Você termina de achar os divisores quando você chega nele. Mãe, quantas horas? Aí não tem mais divisor. Quantas aulas você tem? Ah, mais uma. Agora vamos aqui, eu não sei se vai dar tempo.